Olá pessoal, tudo bem? Olha só, então esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos que a gente vai chamar de consultoria, consultório do ogro, tá? Então é o primeiro vídeo, a gente vai, é claro, aprimorando esses vídeos à medida que vai fazendo, mas então esse é o primeiro, então perdoem qualquer falha aí ou de qualidade de vídeo, ou de áudio, alguma coisa desse tipo, tá ok? Vamos aprimorando aos poucos. Ok, primeiro vídeo, primeira consulta aqui no consultório veio da senhora Beatriz, vamos ver aqui, Beatriz, lá de Paranavaí, no Paraná. Um abraço aí para Paranavaí, faz tempo que eu não passo por lá, mas a gente fazia umas boas exposições em Londrina, ali pertinho e tal, mas... Bom, enfim, vamos voltar ao assunto. Então, a Beatriz mandou uma correspondência relativamente longa, com várias fotos, mostrando vários problemas que estão afetando as plantas dela, ok? As orquídeas. Ela está até meio desanimada, eu senti que ela tá desanimada com esse negócio aí. Então, vamos tentar resolver os problemas dela, enfim, um de cada vez. Vai ficar um pouco longo porque é muita coisa. Ela mandou umas fotos que eu vou colocar aqui à medida que eu for abordando, tá? E vamos pegando assunto por assunto. Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo esse. A ideia é esses vídeos ficar na faixa de 15 minutos, mas essa consulta talvez demore um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. A Beatriz, é o seguinte, você falou que você está com... Bom, você mandou uma lista de problemas aqui. Seu principal problema, pelo menos aquilo que você colocou em primeiro lugar, seria uma desidratação que você está constatando nas suas plantas, principalmente nas bifoliadas e principalmente em plantas que foram recém-plantadas. Apesar de estarem enraizando direitinho, a planta está soltando raiz, tal, mas você fala que as plantas estão visivelmente desidratadas. E pelas suas fotos estão mesmo, tá? A gente vai passar as fotos aqui, nós vamos olhar, ok? A segunda questão que você levantou inclusive, continuando nessa coisa de planta que está desidratada, você mandou umas fotos de uma nobilha sua que está desidratada. E a nobilha é uma planta do cerrado, uma planta que está acostumada com falta de água, com deficiência de chuva e tal, e mesmo assim a sua planta está visivelmente desidratada. Tá? Vamos falar dela também. Vamos falar, você tem umas plantas que estão desenvolvendo manchas roxas na brotação e nas folhas, tá? E lembrando que você está em Paranavaí, está fazendo um calor muito forte aí em Paranavaí, suas plantas pegam muito sol, tá? Então isso vai ser importante na hora da gente falar disso. Por fim, vamos lá, você tem uma alma aqui. Para quem não conhece, vou ver se eu acho uma foto para botar aqui. Alma aqui, um abraço Lélio Catlaia, o Rinco Lélio Catlaia hoje, das mais famosas, uma planta muito tradicional, planta que veio lá da Tailândia há vários anos. E o pessoal gosta muito dessa Catleia, ela é amarela, com amarelo bem vivo, com labelo vermelho, uma planta que todo mundo gosta. E, infelizmente, essa planta tem problema. Todas. Não existe alma aqui sem problema. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar a foto do problema que está afetando a alma aqui dela. Tá ok? É, e, e ela tem plantas que estão desenvolvendo pintas pretas nas folhas, folhas muito amareladas. Ela mandou uma foto eu vou colocar aí também, e apresentando pintas pretas, e ela tem aplicado um bactericida para ver se resolve o problema, e aparentemente não tem resolvido o problema, tá bom? Então, vamos, como diria o Jack, vamos por partes, tá ok? Vamos tratar primeiro das bifoliadas da Beatriz, tá? Beatriz, é o seguinte, olha só, as catleias bifoliadas, elas têm uma diferença fundamental de padrão de crescimento, de habitat em relação às unifoliadas. É uma coisa curiosa.
As catleias unifoliadas, deixa eu ver se eu acho uma aqui, peraí. Vamos pegar uma aqui. Pronto. Peguei. Ó, essa é uma catleia unifoliada, tá até precisando replantar, tá vendo? Mas ela tem esses pseudobulbos aqui, esse aqui tá até um pouco, tá sentindo planta que precisa mudar, já tá querendo sair do vaso, então ela começa a ter problema de desidratar. Tá vendo que os bulbos começam a ficar enrugados aqui, né? Mas esse pseudobulbo é um pseudobulbo, vamos dizer assim, gordo, ele é vigoroso, ele é viçoso. E com isso ele tem muita reserva de água nesse pseudobulbo. E ele tem a capacidade de perder a água, ou seja, ele fica enrugado e depois, na hora que a rega volta ao normal, que a planta passa a receber uma quantidade maior de água, ele volta a ficar assim gordinho, roliço, tal, sem problema, porque ele serve como a corcova do camelo. Ele guarda água e nutrientes para a planta. Isso indica que essa planta ela tolera bem eventual estiagem, eventual falta de umidade, principalmente a umidade no ambiente, no ar. Ela tolera bem. As bifolhadas não. As bifolhadas é uma questão bem diferente. Por exemplo, no habitat, dificilmente você vai encontrar uma catleia bifolhada. Os bifolhados, para quem não conhece, são essas catleias, esse padrão aqui. Vamos pegar uma aqui. Olha só, isso aqui é uma catleia ametistoglossa, lá da Bahia. Ok, então é tipicamente isso aí. O pseudobulbo é compridinho, fininho, com 2 ou mais folhas em cima. Por isso que a gente chama de bifolhadas. E as bifolhadas, na natureza, elas ocorrem sempre junto de cursos d'água, em lugares úmidos. Você dificilmente vai encontrar uma catleia bifolhada num ambiente muito seco. Mesmo aquelas que ocorrem ali, região de Feira de Santana, na Bahia, as ametistoglossa de lá, você não vai encontrar ela assim, isolada, você vai encontrar ela sempre numa moitazinha ali, onde tem umidade para ela. Ela não gosta de ficar em lugar muito seco. Por que isso? Porque ela não tem, o pseudobulbo dela é fino, tá vendo? Fininho. Ele não tem a capacidade de armazenar muita água, muita umidade aqui dentro. E tem um outro detalhe, que é quando o pseudobulbo da bifolhada, esse aqui, quando ele chega a ficar enrugado, quando ele fica assim magro, né, porque perdeu água, ele não tem a capacidade de voltar a engordar. Ou seja, se ele perder água, se ele ficar enrugado, ele vai ficar daquele jeito, e com isso ele não tem a capacidade de segurar muita água. Então o que acontece? Por definição, catleias bifolhadas precisam de um ambiente mais úmido. Não é que vai ficar molhando ela todo dia, regando todo dia, não. Também não gosta, não. Nenhuma orquídea gosta. Mas ela precisa de um ambiente um pouco mais úmido. Ok. Vejam bem, olha só. Vou mostrar aqui. Essa aqui é uma... Olha que lindo isso aqui. Que show de bola essa planta, né? Esse é um cruzamento Cattleya brabante. Brabante é um cruzamento entre Aclande e Ludgese. E a Aclande, como todo mundo sabe, vem ali do litoral da Bahia, ilha de Comandatuba, essa região praia. E a Ludgese, embora seja uma planta do interior, principalmente do interior de São Paulo, ela só ocorre em mata ciliar, mata de galeria, mata onde tem riacho, tal. Então ela precisa de umidade também. Vejam bem que essa planta está sendo cultivada nesse cachepô há vários anos, e ela floriu agora, e a floração sempre é um estresse, e olha só, a planta desidratou, olha só, olha a folha aqui. Tá vendo que tá enrugadinha a folha? Ela emagreceu. Essa planta aqui no orquidário, ela fica pendurada, justamente porque ela está num cachepô, e por ficar pendurada, ela não está recebendo água suficiente, então ela fica desse jeito, né? Nem tudo é perfeito. Vamos mostrar as fotos aqui das catleias bifolhadas da Beatriz. Olha, reparem como é que estão as folhas. As folhas parecem um couro. A planta está visivelmente desidratada. É como a gente, né? Quando você vai para a praia ou vai para lugar, fica no sol e não se alimenta, a pele fica áspera, né? Você parece que couro, né? Vira um couro de jacaré. E a planta é a mesma coisa. Ela desidrata, ela vai perdendo água e a folha fica desse jeito enrugada, fininha. Tá? E se não for tratado o problema,
a planta morre. Ela vai minguando, minguando e morre, tá ok? Vamos ver uma outra aqui, vou mostrar aqui, e eu vou falar especificamente do problema, desse problema da umidade na planta da Beatriz. Olha só, olha, dois problemas juntos. Primeiro, isso daqui é uma Cattleya schilleriana. Schilleriana, para quem não conhece, é uma espécie maravilhosa do Espírito Santo, e ela vive em ambiente muito úmido lá no Espírito Santo. Você não vai ver isso cultivando em lugar seco, sempre no meio da mata com bastante umidade. E ela não... quando a gente muda essa planta, e esse é mais um detalhe para ser lembrado das bifoliadas, a bifoliada não gosta de mudar de vaso. E nós vamos falar mais disso aí já já. Mas olha só, essa aqui foi trocada de vaso, está recém-plantada, já está enraizando no vaso, está se recuperando, mas a folha deu o mesmo sintoma, aquela coisa murcha, olha só. Ela vai recuperar, né? A gente está tratando dela aqui direitinho. Esse vaso é muito poroso, ele drena muito rápido, ele seca muito rápido, o substrato também seca muito rápido, ok? Então, vamos falar mais já já disso aí. Ok. Gente, vocês devem ter... quem assistiu os meus vídeos anteriores, principalmente os de cultivo e de replantio, sabe que existe uma hora certa para se replantar uma orquídea, tá ok? A gente não replanta a orquídea quando ela está parada, quando ela não está em crescimento, por uma razão muito simples. A orquídea produz raízes a partir da brotação nova. Se ela não tiver brotação nova, ela vai demorar para dar essas raízes novas, e quando a gente vai tirar uma planta do vaso, sempre nós causamos um trauma nessa planta. A gente corta raiz, arranca do vaso, a gente causa um estresse muito grande nessa planta que, em termos técnicos, a gente chama isso de choque. A planta entra em choque. É a mesma coisa que uma pessoa que sofre um acidente na rua. A pessoa entra em choque por causa daquele trauma, daquele acidente, ela vai para o pronto-socorro, e no pronto-socorro a primeira coisa que eles fazem, parece que é automático. Você chega no pronto-socorro, a primeira coisa que eles fazem é mete lá um soro na veia, pode ser um soro glicosado, às vezes na veia, a não ser que você seja diabético. Te coloca um soro na veia para quê? Para te manter hidratado e para te manter com glicose, com energia, para você superar aquele choque inicial. A planta não é diferente disso, é a mesma coisa. Então, quando a gente vai replantar uma orquídea, se a gente tira a orquídea do vaso, corta ela, divide, arranca do vaso, quebra a raiz, isso causa choque nessa planta. Como é que a planta supera esse choque? Ela precisa voltar a assumir lá, ou pegar nutrientes, ela precisa receber umidade, receber água. Tá ok? Mas se receber água demais, a raiz apodrece, porque ela foi cortada e você mata a planta. Então tem que equilibrar essa coisa. Como é que ela recebe isso? A raiz velha geralmente não absorve muita coisa, não. Ela precisa absorver água e nutriente através de enraizamento novo, que ela só vai produzir no broto novo. Então, se a planta está parada, não está crescendo, você vai replantar ela, ela vai ter que usar da energia dela, que já não é muita, porque ela está em choque. Ela vai ter que produzir um broto e aí rapidinho soltar algumas raízes para ver se consegue voltar a se alimentar e se hidratar. Se isso já é essencial nas plantas unifoliadas, nas cattleyas unifoliadas, como a labiata, como a maioria dos híbridos, imagina numa planta bifoliada que não tem essas reservas. Então, se você replantar uma cattleya bifoliada quando ela está parada, ou seja, quando ela não tem brotação, não tem nada, se você tirar do vaso, cortar, tirar a muda, vizinho, me dá um corte daquela sua gutata, da sua tigrina lá que eu quero, tal, ele vai te dar um corte. Se aquilo estiver parado, você vai levar a planta, vai morrer e você vai dizer, ele deu de má vontade essa planta, né? Ele me deu um corte dessa planta, mas acho que não queria não, porque eu plantei e morreu. Tem a hora certa, tem que esperar ela estar brotada um pouquinho antes dela soltar a raiz nova. Okay? Nas bifoliadas, isso é essencial. Segundo, eu vi pelo vídeo, pelas fotos da Beatriz, que ela está usando vaso de barro, nenhum problema no vaso de barro. Okay? Usando casca de
de macadâmia, que também não é nenhum problema. Eu pessoalmente não uso, não gosto muito não, mas tem gente que usa com muito sucesso sem nenhum problema. Não vou ficar criticando o substrato. Mas veja bem, o vaso de barro seca muito rapidamente. Ele respira, né? Ele é poroso. Segundo, a macadâmia seca também muito rapidamente. Ela não tem nada que segura a água ali. Então você pega uma planta nessa condição, você tira, coloca naquele vaso, com aquele vaso novo, ainda mais no vaso novo que absorve muita água, a planta vai desidratar. Okay? A foto que a Beatriz mandou mostra a planta já enraizando, colocando raiz. Então ela está no bom caminho, mas ela está sofrendo, ela está tentando se recuperar desse choque. Ok? O que ela pode fazer para remediar essa situação? Em primeiro lugar, a gente só vai... Lembra sempre, tenha sempre em mente, tá? Só replante orquídea, tá vendo aqui, ó, essa ametistoglossa tá com essa brotação nova, aqui ó, novinha, subindo aqui a brotação, e não deu raiz ainda, ó, tá vendo? Então essa eu poderia replantar, essa outra aqui, ó, olha que legal esse aqui. Posso, espero que esteja nítido aqui, tá? Espero que, tá? Ela pode ser replantada nessa fase e ela vai se recuperar muito rapidamente, sem problema, tá ok? E olha só como é que tá isso aqui, ó. Essa é uma chocolate drop, também é, olha aqui, ó, soltando raiz para todo lado. Essa já passou um pouco do ponto em que eu poderia replantar ela, mas ainda dá, com muito cuidado para eu não quebrar essas raízes, rapidamente ainda dá, ok? Então essa é a dica de replantio. Como é que resolve o problema da Beatriz? Meu Deus, ela está com essas plantas desidratadas. Beatriz, você faz o seguinte, pega um pulverizador, pode ser esse de mão, ou pode ser esses aqui de 4 litros, esses que a gente usa aqui. Pega essa aqui, todo dia, pode ser até mais de uma vez por dia, você pega esse negócio e dá uma borrifada nas suas plantas. Dá uma borrifada, aí ó, tá vendo? Dá uma borrifadinha, não é para encharcar não, você vem dar uma borrifadinha, pronto. Deu aquela borrifadinha nas plantas, faça isso várias vezes ao dia, e você vai ver que aos pouquinhos essa planta vai começar a recuperar. Aquele pseudobulbo não vai ficar roliço mais não, mas ela para, esse enrugamento acaba e a planta acaba endurecendo essas folhas novamente e voltando a recuperar bem. Faça isso várias vezes ao dia, pode ser aquele pulverizadorzinho de mão, não precisa colocar adubo, água pura. Mantenha ali e procure manter num ambiente um pouquinho mais sombreado, um pouquinho menos claro. Hoje tá uma luz aqui dentro, tá até doendo no olho. Mas um lugar um pouquinho mais sombreado e um pouquinho mais úmido, até que ela consiga enraizar bem, ok? Primeiro problema da Beatriz já foi devidamente falado. Segundo problema, manchas roxas, acho que é isso, né? Mancha roxa surgindo na folha. Você cultiva, você mesmo falou, você cultiva suas plantas em alta luminosidade. A planta, quando ela tem pigmentação na genética dela, tem a genética dela própria para fazer pigmentação, se você coloca essa planta num lugar onde ela pega muita luminosidade, ela vai ficar roxa. E às vezes não é uniforme, fica roxa no risco, fica roxa de outro jeito, vai ficando, a tendência é ela ficar roxa. Isso é sinal de que essa planta está recebendo muita luz, às vezes até um pouco demais. Talvez seja questão de sombrear um pouquinho mais, tá? Mas não é doença não, não precisa preocupar. Terceira questão, questão da Almaqui. E a Almaqui, tá aqui a foto, ela manda a foto da Almaqui, deve estar por aqui, e a foto da planta da Beatriz, que já logo vem a seguir aqui, ó. Olha as folhas dessa planta. Tá vendo essas pintinhas? Isto daí é um sintoma de vírus. A Almaqui consegue ser a proeza, ela é uma planta que todas têm vírus, então é o seguinte, tem algumas que não dão sintoma, ou então um sintoma muito disfarçado, ok? Uns risquinhos mais amarelinhos, tá? E ela não afeta a floração, mas essa planta, quando ela chega a ficar fraca, ela morre muito fácil. Eu não sei se, parece até que foi de propósito isso, né? Para vender mais, né? Eu não aconselho a ter essa planta na coleção, mas quem quiser ter essa planta na coleção, lembre de manter distanciada das outras, sempre esterilizar ferramentas entre uma e outra, porque ela passa essa doença para as outras. Bom, e por último, mais uma foto que ela colocou aqui, olha só, tem umas plantas dela que estão, acho que na árvore, ou na palmeira, alguma coisa assim, pela foto, e a planta está amarelada e com pintas pretas. Gente,
Amarelado é excesso de sol. A planta está pegando sol direto, ela não vai morrer por causa disso não, mas ela fica feia. Então talvez seja ideia, talvez sombrear um pouquinho mais essa planta para não dar essas folhas tão amareladas. As pintas pretas, de modo geral, isso aí, se elas forem pintas redondinhas, pretas, como parece ser o caso, isso é um fungo chamado antracnose. Ele causa as manchas circulares fundas. Você vê logo que ele afunda ali. Isso é um fungo relativamente fácil de controlar, nenhum grande problema para controlar ele, mas veja bem, poxa, mas está dando em tudo quanto é coisa. Quem cultiva orquídeas debaixo de telado, onde ela toma chuva, todo ano vai ter esse problema, ok? Não tem como escapar disso, tá? Então, o que você pode fazer é aplicar um fungicida preventivo antes da temporada das chuvas, ou seja, ou pelo menos uma vez cada 90 dias, você pulverizar com um fungicida específico. Eu posso mencionar aqui os fungicidas como Ditane, Manzate, Bravonil, que são protetores. Você não precisa esquentar a cabeça com fungicidas sistêmicos, porque essa mancha, quando dá, ela não é sistêmica, ela não afeta a planta toda, ela só dá essa pinta na folha e ela não vai matar a sua planta. Então você não precisa curar ela, basta que as folhas novas saem limpas, e você para isso tem que aplicar um fungicida. Vale aqueles cuidados que eu falei. Cuidado ao aplicar qualquer produto defensivo agrícola nas suas plantas, viu, gente? Ninguém quer morrer, não vai comer aquilo, tá, gente? É um produto bem seguro de usar, se você conseguir. Tem um produto, se não me engano, que chama diclofenaco, que o pessoal vende livremente em loja de ração, loja de produtos de planta, essa coisa toda, que deve funcionar também bem. Mas tem que ser preventivo, ou seja, se você cultiva suas plantas ao ar livre, você vai ter que aplicar esse fungicida pelo menos uma vez cada 30 a 60 dias para você evitar, principalmente na época da chuva, para evitar o surgimento dessas pintas aí. Ok, gente? Então, olha, espero ter ajudado, espero que tenha resolvido o problema, espero que não derrube aqui. O problema, fica tranquilo, Beatriz, que as suas plantas vão recuperar sem problema nenhum. Aumente um pouquinho da umidade, tal, que você vai ver que elas vão recuperar. Não desanima não, tá? E boa floração para você, bom cultivo e, gente, até o próximo vídeo. Continue mandando, já tem um monte de gente que está escrevendo aí, continua mandando e a gente vai procurar responder, tá bom? Lembra, manda só as suas perguntas só para aquele WhatsApp que eu fiz referência no vídeo. Não adianta mandar como comentário desse vídeo, porque não tem como a gente pegar todo mundo. A gente lê essas coisas todas e sai anotando. Então, não adianta mandar aqui, manda lá para o WhatsApp que é melhor. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.